Tudo bem? Então, estamos mais uma vez aqui, novamente. Semana passada, na quinta-feira, eu estive aqui tratando de títulos de crédito com vocês. A última aula de ética que tivemos foi lá em fevereiro, antes do carnaval, já tem um tempinho. Tratamos dos direitos do advogado. Também tivemos outra aula de ética sobre as atividades da advocacia. Hoje, então, já é a nossa terceira monitoria de ética. E semana que vem, no dia 27, segunda-feira, exatamente segunda-feira que vem, teremos nossa última monitoria. Provavelmente vou falar de novo de direitos dos advogados, que é um tema muito extenso e muito cobrado. É o tema mais cobrado nas provas da ordem. Então é bem importante que vocês estejam bem afiadinhos nele. Como eu disse, né? Desde o nosso primeiro encontro, lá quando nós tratamos da atividade da advocacia, eu elaborei um cronogramazinho de toda a legislação, que é muito importante para a ética. Foi como eu já disse, ética são 10 questões apenas. Apenas não, né? Porque é o conteúdo mais abordado, mais cobrado na OAB. São 10 questões e vocês precisam de 40 para serem aprovados, ou seja, a ética representa 25% da sua aprovação. Então, como eu já disse aqui, o meu grande objetivo com vocês é gabaritar ética. Então, por favor, gente, vamos lá, cumpram aquele cronogramazinho que eu fiz para vocês com muito carinho lá na nossa primeira monitoria, eu botei ele no site. E de acordo com aquele cronograma, vocês leriam toda a legislação para a prova de ética 2 vezes. E essa legislação é a Lei 8.906 de 94, que é o Estatuto da Advocacia, o regulamento da OAB e o novo Código de Ética e Disciplina. Lembro até que eu falei para vocês que é muito importante que vocês baixem esses arquivos no próprio site da OAB, ok? Então, gente, vamos lá. Hoje, retomando nossa monitoria de ética, queria saber de onde é que vocês estão falando. Vocês sabem que a gente fala aqui do Rio, né? O Master fica localizado aqui no Rio de Janeiro, capital. E então, hoje, mais uma aula de ética. Nós vamos tratar hoje, gente, do tema as infrações disciplinares. Mas, gente, também não esqueçam, entendeu? Isso aqui que a gente faz essa monitoria gratuita, que tem todo dia, né? De segunda a quinta, às 6 da tarde. E depois aquela aula que a gente tem 8h15 com o professor, equivalente da matéria. Por exemplo, quando eu dou aula de empresarial, a Priscila que vem sempre. Essas aulas são gratuitas, mas no nosso site a gente tem um conteúdo muito mais amplo. Nós temos mais de 200 horas em videoaulas, simulados que a gente prepara para vocês, resolução de várias questões, provas anteriores, temos os raios-x que eu costumo mostrar aqui para vocês. O que é o raio-x? O raio-x elenca quais as questões foram mais cobradas, os conteúdos mais cobrados. Foi como eu já disse, o direito dos advogados é o conteúdo mais cobrado na prova da OAB. As infrações e sanções disciplinares é um conteúdo muito extenso, hoje eu só vou falar de infrações, que estão lá no artigo 34 do Estatuto, da Lei 8.906. Então, as infrações são o terceiro conteúdo mais cobrado, Em segundo lugar, está o Código de Ética Profissional, todos os artigos que estão lá no Código. Então, é muito importante que vocês assinem também, eu acho que eu já falei isso em várias aulas, mas nosso pacote para a prova da OAB está custando R$ 69,90. Faltam 2 semanas só para a prova já é dia 2 de abril, quer dizer, faltam cerca de uns 12, 13 dias para a prova. É muito importante nessa reta final dar um gás e pensa assim, gente, esse valor aqui é muito inferior, é 1/4 ao valor de uma nova inscrição. Então vale a pena agora fazer um novo investimento, fazer esse investimento, do que daqui a um tempo não obter a aprovação e ter que pagar outra inscrição. Então vamos lá, galera, dá um gás, aproveita essas 2 semanas aí, vamos fazer simulado. No site também tem várias questões resolvidas. Os próprios professores, a Priscila, por exemplo, resolve várias questões de provas antigas da OAB. Então, por favor, gente, assista, vamos lá, vamos assinar, entendeu? Garantir essa carteirinha vermelha que está aí esperando por vocês. Então hoje, gente,
já como eu disse para vocês, nós vamos falar de infrações disciplinares. O que seriam as infrações? Então, gente, a infração é aquele momento assim que algum erro foi cometido. Não adianta. Ou seja ali na competência do advogado numa questão técnica, seja um erro numa cobrança de um honorário, não sei. Algum erro foi cometido. A divulgação de serviço, de repente a gente vai ver, né, que o advogado, ele tem uma questão de, sobretudo, uma sobriedade que ele deve ter. Então, ele não pode sair captando clientes por aí, assim, chegar na fila do INSS, imagina só, um advogado especializado em direito previdenciário, aí ele vai lá na fila do INSS e fica distribuindo cartãozinho. Não pode, a gente vai ver que isso é proibido, entendeu? Então, o advogado ele tem que ter muito cuidado na forma que ele faz publicidade, com o marketing dele. Inclusive, no nosso site lá, quem assina o pacote tem acesso às aulas de marketing jurídico, que é um conteúdo cobrado também na prova de ética. E isso é muito importante. Então, algum erro aqui aconteceu. A partir do momento que teve uma infração, é que algum erro, o advogado deu um vacilo aí. Entendeu? Ele não agiu conforme a ética que é cobrada pela ordem, que é exigida pela nossa profissão. E essas infrações, gente, elas geram sanções. Então, a gente tem um caminho, eu até fiz um esquema aqui para vocês. E qual é esse caminho? Esse caminho é o seguinte. Olha só, gente de Niterói, de Tatuí, Blumenau, do Paraná. Isso aí, galera, todo mundo, ó, gabaritando ética. Então, gente, vamos lá. O advogado, ele comete alguma infração disciplinar. Essa infração necessariamente vai passar o quê? Por um processo administrativo. Processo disciplinar. Não é, obviamente, um processo judicial disciplinar. Por quê? Porque ele não tramita num TJ, ele não tramita na Justiça Federal, ele não tramita em um órgão de âmbito judiciário, do âmbito judiciário. Ele tramita onde? Na própria OAB, no Conselho Seccional. E aonde, mais especificadamente? Em cada Tribunal de Ética e Disciplina da Ordem, ok? Cada Conselho Seccional, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, que fica aqui perto do aeroporto de Santos Dumont, tem a sede da ordem ali, da OAB. Então lá tem um tribunal de ética e disciplina. E lá que correm esses processos disciplinares. Por que tem que ter um processo disciplinar? Porque aqui ele é até um pouco lento, gente. Eu vou falar, acho que eu vou falar disso. Ele é um pouquinho lento porque ele tem que permitir que o advogado esgote todas as suas possibilidades de defesa. Então, ali para a gente permitir que a causa possa amadurecer, que os julgadores possam pensar bem naquele caso que ocorreu com o advogado que cometeu uma infração, esse processo ele leva um determinado tempo e é permitido várias garantias ao advogado, como ampla defesa, contraditório. O advogado tem o direito de se defender, ok? Então, vamos lá. A gente tem lá a infração, o advogado comete a infração e o processo disciplinar. Por fim, se for averiguado que realmente é necessário, o advogado realmente cometeu essa infração, o advogado vai receber uma sanção disciplinar. E existem 4 sanções. São 4. Eu vou falar hoje muito rapidamente delas e eu vou focar mais nas infrações que os advogados podem cometer, porque isso é muito cobrado. A gente vai ver que teve uma prova em 2015 que tiveram 3 questões, a primeira prova, o 16º exame. De 10 questões, 3 foram do tema que eu tô falando hoje. E quais são as 4 sanções? Censura, que é para infrações mais leves. Nós temos também a exclusão, que é para as sanções mais graves. A suspensão e a multa. A gente vai ver, gente, eu vou permitir aqui para você um espacinho para vocês tirarem um print dessa tela, ok? A gente vai ver que o quê? As infrações estão aonde? No artigo 34 do Estatuto da OAB, ok? E essas 4 sanções aqui
estão todas no artigo 35, no artigo subsequente. Também lá do Estatuto da OAB. Ok? Vou dar agora um tempinho aí para vocês tirarem o print. Tá bom? Me digam aí se vocês vão conseguir tirar esse print desse quadro que eu fiz. Por quê? O que eu expliquei aqui? Como é que é o trâmitezinho, o advogado comete a infração, logo em seguida vem o processo disciplinar e depois a sanção disciplinar, que podem ser 4, ok? Censura, exclusão, suspensão ou a multa. E a gente vai ver também, isso eu vou comentar rapidamente, hoje a gente vai focar mais nas infrações, que a multa, ela sempre é acumulada, ou com a censura, ou com a exclusão, ou com a suspensão, tá bom? Não existe uma infração, só, digamos assim, uma infração que só se paute uma sanção que só se paute na multa. A multa sempre é acumulada com uma dessas 3, ok? Conseguiram tirar o print, galera? Vamos lá começar, então? Vamos lá, galera. Então, joga aí no slide, por favor. Então, galera, esse é, aqui pra mim, o raio-x. Na última aula nós vimos os direitos dos advogados, o tema mais cobrado. E hoje nós estamos vendo o terceiro tema mais cobrado, que é o quê? As infrações e sanções disciplinares. Já falei das infrações e hoje, vamos lá, a gente vai focar aqui no artigo 34 da Lei 8.906 de 94, o Estatuto da Advocacia, tá bom? Tá aí também esse esqueminha que eu fiz aqui no quadro, a infração disciplinar, que é o erro que o advogado comete. Logo em seguida vem quem? O processo disciplinar, que é esse que tramita no Tribunal de Ética e Disciplina de cada seccional. E também, por fim, se for necessário, a sanção disciplinar, ok? Então, galera, como eu já disse aí, ó, vamos abrir o código de vocês. Entra lá no site do Planalto Gov, artigo 34 da Lei 8.906, tá bom? Nessa lei estão elencadas, gente, vocês vão ver aqui, 29 infrações que o advogado pode cometer. Então, para 29 infrações, nós temos 4 modalidades de sanções. Ok? É bem importante que vocês saibam essas 29. Ah, eu preciso decorar? Olha, eu não vou dizer que vocês precisam decorar a letra da lei exatamente. Mas é bom ler isso aqui bastante vezes. Pelo menos assim, umas 5 ou 6. Para isso aqui entrar no sangue mesmo. Porque isso realmente é cobrado. Tá bom? A gente vai ver as questões e é realmente cobrado o que está na lei. Não tem nenhum mistério, nenhum raciocínio absurdo. É cobrado o que está na lei, é bem literal. Então vamos lá, galera. Vamos voltar aí para o artigo 34. Joga no slide, por favor. Inciso 1º. Exercer a profissão quando impedido de fazê-lo ou facilitar por qualquer meio o seu exercício aos não inscritos, proibidos ou impedidos. Gente, nós temos aqui 2 hipóteses. Quais são essas 2 hipóteses? A primeira é aquela pessoa que não é advogada, que vai exercer essa profissão. E aí ela busca o quê? Um advogado laranja. É muito difícil, vamos pensar, essa é a primeira opção, do advogado laranja. Alguém que não pode advogar, seja porque de repente é impedido naquela causa ele não pode atuar. Mas mesmo assim, o que ele vai fazer? Ele arruma um amigo que também é advogado, aí ele faz a peça, ele que elabora as estratégias de defesa, ele faz tudo e dá a peça para o amigo assinar e colocar lá o número dele da ordem. Isso é proibido. E além disso, tem outro caso aqui que é o seguinte, é uma pessoa que não é advogada, que vai exercer a profissão da advocacia. Isso já é mais difícil de acontecer, é mais raro. Mas o primeiro caso do laranja é muito comum. Tá bom? Então isso é proibido, a gente já viu que isso aqui é uma infração grave, ok? Uma infração muito séria que é cometida, tá bom? Ó, gente, a Mariana sempre tira, eu acho super fofa, ela tira vários prints das aulas, ela colocou aí pro pessoal, tá bom? O print que eu fiz do quadro aí, dessa estruturazinha das infrações. Então vamos lá. Agora, inciso 2º, galera. Vamos lá no slide. Manter sociedade profissional fora das normas e preceitos estabelecidos nessa lei.
Então, gente, na primeira aula eu falei isso pra vocês aqui. É aquele caso, né, daquela pessoa que tem uma imobiliária, ou então que ela tem um escritório de contabilidade, que ela trabalha como despachante, abriu uma salinha, de repente. Aí ali ela coloca um advogado para trabalhar junto com ela. Não, a advocacia ela não é exercida como um comércio. Ela tem toda uma questão da sobriedade por trás dela. Então, eu não posso ter um escritório e ali eu também oferecer um serviço, sei lá, de manicure ou então vender roupa. Não, a atividade de advocacia ela é uma atividade que inclusive é realizada de uma forma muito isolada, muito solitária, porque ela é somente feita nos parâmetros da ordem, sem nenhuma outra atividade ali ao seu redor, tá bom? Inciso terceiro, galera, valer-se de agenciador de causas, mediante participação nos honorários a receber. Isso aqui, gente, é o seguinte, aqueles advogados que trabalham assim juntos, aí ficam assim, um combinando com o outro. Então, vou agenciar umas causas aqui, eu te passo. E aí você me passa uma porcentagem dos seus honorários. Gente, não, isso também constitui uma infração. Isso não pode acontecer, ficar combinando, troca de honorários, ok? Inciso 4. Angariar ou captar causas com ou sem a intervenção de terceiros. Gente, foi como eu disse aqui no início hoje da aula, ficar lá na fila do INSS distribuindo cartão, ou ficar no fórum lá, sabe, atrás de cliente, perguntando para as pessoas, e aí, você tá com problema? Vou dar meu cartão aqui para você. Isso é proibido, tá bom? Não pode. Isso, a ordem tem umas posturas muito severas com esse tipo de captação de clientes. Quinto inciso. Assinar qualquer escrito destinado a processo judicial ou para fim extrajudicial que não tenha feito ou em que não tenha colaborado. Gente, aqui é o caso que é o seguinte. Isso aqui é muito comum com aquele pessoal que está testando para concurso, e eles não participam do caso, eles não escreveram a peça, eles não deram parecer, eles fizeram nada, mas eles só querem assinar para constar lá aquelas 5... Lembra do exercício efetivo da advocacia? Então, que a gente tem que ter 5 atos durante um exercício de um ano, durante um ano letivo. Então, assim, aí o que o cara vai lá e faz? Ele vai, encontra um amigo, tem um parente que é advogado, só vai lá e assina. Ele não escreveu a peça, ele não sabe do que se trata o caso, ele não fez nada, ele só vai lá e assina. Infração isso, ok? A advocacia é para ser exercida de um jeito muito sério, com muita seriedade. Inciso 6º. Advogar contra literal disposição de lei, presumindo-se a boa-fé quando fundamentado na inconstitucionalidade, na injustiça da lei ou em pronunciamento judicial anterior. O que é isso aqui, gente? A gente sabe que existem 2 formas de recurso, que é o recurso extraordinário e o recurso especial, que eles servem justamente o quê? O recurso extraordinário ele serve para atacar uma violação a algum preceito constitucional, enquanto que o resto ele serve muito para tratar de ilegalidades nos casos. Mas, se não tiver, a gente vai sempre presumir a boa-fé, mas se não estiver fundamentado na inconstitucionalidade ou na injustiça de uma determinada lei, uma legalidade, a gente vai começar a ver que isso é uma aventura judicial, sabe? Que o advogado tá ali, sabe? Pra que ele tá impondo, tá exercendo esse direito desse recurso? Pra quê? Entendeu? Com que objetivo? Então, isso aqui também constitui uma infração. Ok? Inciso 7, violar sem justa causa sigilo profissional. Gente, isso aqui é óbvio, né? Se eu tenho um cliente, imagina só, até porque tem casos que são muito severos, assim, direito de família, você já tem um segredo de justiça que é instituído até pelo próprio fórum, pela própria lei. E aí nisso eu tô com um caso, sabe? Sigilo é fundamental em todas as profissões. O médico não pode falar do nosso caso para outras pessoas, psicólogos, então assim, o advogado, a mesma coisa. Sigilo, assim, é fundamental, ok? Vamos lá, galera, inciso 8º. Estabelecer entendimento com a parte adversa sem autorização do cliente ou ciência do advogado contrário. O que é isso aqui, galera? É o seguinte, imagina só, eu me torno advogada, ano que vem já me formo, no meio do ano que vem. Aí nisso eu vou lá compactuar com a parte contrária, eu tô com um caso, não sei, uma vara de família, tô tentando conseguir alimentos para uma cliente, eu vou lá e converso com o ex-marido dela,
tentar acertar esse valor, vamos lá, a gente vai dar um jeitinho. Não posso. Eu só posso fazer isso aqui se eu tiver duas condições. Se eu tiver autorização da minha cliente e ainda tiver o quê? Ciência do advogado contrário, ok? Sem essas hipóteses, não dá, ok? Inciso 9. Prejudicar por culpa grave interesse confiado ao seu patrocínio. Gente, aqui a gente está falando em culpa, não estamos falando em dolo. Vocês lembram o conceito de culpa que vem lá do direito penal, da teoria do delito? Quem lembra da teoria? O que seria a culpa? A culpa, ela se baseia em 3 atos distintos, que eles podem ser atos de negligência, atos de imperícia ou atos de imprudência. Então, aqui, gente, eu não estou falando só de dolo, não. Isso aqui é o advogado que perde o prazo. Inclusive, já existe uma teoria lá em responsabilidade civil chamada teoria da perda da chance, que foi uma teoria que chegou no Brasil muito com um caso que aconteceu no Show do Milhão, lá com o Silvio Santos, que é o seguinte, não tem como, se o advogado perde um prazo, se o advogado ele não é diligente com uma determinada causa, perde um documento, ok? Ele pode ter feito dolosamente? Pode, ele pode ir lá fazer de propósito, né? O dolo é quando a gente dirige a nossa conduta finalisticamente para um determinado resultado. Mas ele pode ter feito de uma forma culposa, negligente, entendeu? Porque foi imperito, não teve cuidado. E mesmo assim, isso constitui uma infração grave, ok? Vamos lá, galera. Agora, inciso 10. Acarretar conscientemente, por ato próprio, a anulação ou a nulidade do processo em que funcione. Gente, isso aqui também é óbvio, né? Poxa, imagina só, o próprio advogado provocar a nulidade do processo em que ele está atuando. Isso dá até para se encaixar, por exemplo, no inciso 9. É uma falta de cuidado absurda, ok? Inciso 11. Abandonar a causa sem justo motivo ou antes de decorrido 10 dias da comunicação da renúncia. Foi aquilo que eu falei para vocês, lembra? A gente viu na nossa primeira aula de atividade de advocacia, que aqui em ética, também nas monitorias, que toda vez que um advogado quer abandonar uma causa, ele quer renunciar a uma determinada causa, o que ele vai fazer? Ele vai comunicar ao seu cliente. E esse cliente ele tem um prazo de 10 dias garantidos com esse advogado que quis renunciar. Por quê? Para que o cliente não seja pego de surpresa. Digamos que é uma causa penal muito sensível, em que o cliente pode ser preso a qualquer momento. Então, esse cliente ele tem que ter esse prazo de 10 dias ainda com esse advogado que quis renunciar para que ele possa constituir outro patrono, ok? Inciso 12. Recusar-se a prestar, sem justo motivo, assistência jurídica quando nomeado em virtude de impossibilidade da Defensoria Pública. O que é isso aqui, gente? O advogado, ele tem munus público, ok? Ele tem uma atuação pública muito forte, é uma profissão de muita atuação política, atuação pública. Então, se um juiz nomeia um advogado para um ato determinado, assim, para realizar uma audiência, atuar como um defensor dativo, ok? Um advogado dativo. E não há, naquele caso, tem que haver esse requisito, ok, gente? Se há impossibilidade da atuação de um defensor público, o que acontece? O advogado ele tem que atuar nessa causa. E se ele se recusa, isso constitui uma infração. A não ser que o advogado tenha alguma boa justificativa, como, por exemplo, tá com uma viagem marcada, a esposa vai fazer uma cirurgia, o filho vai precisar fazer um procedimento e é menor de idade, ok? O filho nasceu, ou o próprio advogado está com uma cirurgia marcada. Se ele tem uma boa justificativa, ele vai fazer, como eu disse, vai fazer uma viagem ou qualquer outra coisa, aí tudo bem, ele pode se recusar a fazer esse ato. Ou se houver também a presença de um defensor. Se tem defensor disponível, ele pode se recusar. Mas não havendo, ok, gente, por ser uma atividade de munus público, o advogado tem que atuar. Vamos lá, galera. Inciso 12 agora. Não, inciso 13 já. Fazer publicar na imprensa desnecessária e habitualmente
alegações forenses ou relativas a causas pendentes. Isso aqui foi muito comum agora com a Lava Jato, né? Os advogados se manifestando demais. A advocacia, ela é uma atividade de discrição, ok? O advogado tem que ter uma postura discreta, sóbria, ok? Assim, bem reservada. E aí o que acontece? Você ir à imprensa e, sabe, declarar estratégia de defesa, uma coisa assim desnecessária, principalmente com relação a uma causa pendente. Se até já foi uma causa que já se encerrou e o advogado quer comentar a estratégia de defesa dele, tudo bem. Mas se não for isso, fica bem delicado, ok? Então vamos lá, inciso 14 agora, estamos quase na metade. Deturpar o teor de dispositivo de lei, de citação doutrinária ou de julgado, bem como de depoimentos, documentos e alegações da parte contrária, para confundir o adversário ou iludir o juiz da causa. Imagina só, pegar ali, gente, não sei, um julgado, aí o julgado é provido, aí ele diz que o julgado foi, sabe, não foi provido, não teve provimento. Então é o seguinte, não pode, se teve teor de dispositivo de lei, diz que algo é permitido, ele vai lá e altera, diz que não é, isso é proibido. Ou então é o seguinte, diz que, sabe, às vezes foi um julgado assim simples, em uma vara, não foi nada demais, pega aquele julgado e diz que é jurisprudência pacífica no tribunal. Infração, aqui a gente tem que ter muito respeito, até por uma questão de segurança jurídica, aos atos jurídicos anteriores, ok? Vamos lá, inciso 15 agora. Fazer, em nome do constituinte, sem autorização escrita deste, imputação a terceiro de fato definido como crime. Olha só, digamos que eu estou com um caso de responsabilidade civil porque alguém atropelou o filho da minha cliente e esse filho veio a falecer. Eu estou trabalhando em responsabilidade civil. E aí tudo bem, lá nas minhas alegações, na minha peça, eu vou, né, falar que aquela pessoa cometeu um crime, que foi um homicídio, tudo bem. Eu posso fazer isso? Posso. Eu posso imputar fato a terceiro? Um fato que seja crime a terceiro? Claro que posso, desde que eu tenha autorização escrita do meu cliente, tá bom? Crimes, o direito penal ele é extremamente sensível. A gente tem que, no país, assim, no geral, a gente tem que começar a olhar o direito penal com um jeito mais sensível. Ele lida com um bem muito precioso que nós temos, que é a liberdade. Então, toda vez que for algo relacionado ao direito penal, a gente tem que ter um cuidado redobrado, tá bom? Então, vamos lá. Inciso 16 agora. Deixar de cumprir, no prazo estabelecido, determinação emanada do órgão ou da autoridade da ordem em matéria da competência desta, depois de regularmente notificado. Gente, normalmente, os atos da OAB possuem um prazo, em regra, de 10 dias. Há outros prazos também, mas normalmente esses prazos são de 10 dias. Então, qualquer notificação da OAB ela tem que ser cumprida nesse prazo. Se não foi, constitui outra infração, tá bom? E a gente aqui, por exemplo, deixou de pagar a anuidade. Não é só uma multa que vai receber, não é só ali a questão financeira, econômica, tá bom? Também constitui uma infração disciplinar, ok? 17. Prestar concurso a clientes ou a terceiros para a realização de ato contrário à lei ou destinado a fraudá-la. Inciso 18. Solicitar ou receber de constituinte qualquer importância para aplicação ilícita ou desonesta. O que é isso aqui? Imagina só, né, que eu tenho um cliente ali, que ele está envolvido com o jogo do bicho. Aí ele fala para mim, eu tô querendo, entendeu, alugar uma determinada sala ali pelo centro da cidade para eu exercer. Você faz esse contrato para mim, só que a gente sabe que o quê? O jogo do bicho é uma contravenção penal. Se eu não me engano, tem a lei das contravenções penais, se eu não me engano é a 3866, eu tenho quase certeza que é isso. E nessa lei tá lá o jogo do bicho. Então, assim, o jogo do bicho é ilícito. É toda uma questão social questionada, mas o jogo do bicho ainda é ilícito. E então, por exemplo, você receber dinheiro de um cliente para você poder alugar uma sala para exercer o jogo do bicho, isso é proibido, ok? Inciso 19. Receber valores da parte contrária de terceiro relacionados com o objeto do mandato sem expressa autorização do constituinte.
O que é isso aqui, gente? Eu receber dinheiro, por exemplo, da parte contrária, sem autorização do meu cliente. Não posso. Não posso, ok? Para eu receber algum valor da parte contrária, o meu cliente tem que ter me autorizado. Ou de terceiro, que não está envolvido na causa, tá bom? Inciso 20. Locupletar-se, gente, é enriquecer, tá bom? Por qualquer forma, à custa do cliente ou da parte adversa, por si ou interposta pessoa. Isso aqui, gente, é aquela pessoa que está querendo se aproveitar do cliente, entendeu? Então está querendo ali no próprio caso agir com alguma corrupção, tá bom? Tentar subornar alguém para conseguir algo a mais, por exemplo, tentar subornar o juiz para se receber um honorário maior, aqui. Tudo isso são formas, são infrações. Inciso 21. Recusar-se injustificadamente a prestar contas ao cliente de quantias recebidas dele ou de terceiros por conta dele. Isso é óbvio, ok? Inciso 22. Reter abusivamente ou extraviar autos recebidos com vista ou em confiança. Então, se, por exemplo, eu vou lá no fórum, dou carga, eu perco aquele prazo e eu começo a reter aquilo ali abusivamente, tá bom? Eu começo a ficar com aquele auto, porque eu não quero que a parte... Isso era muito comum em execução com os famosos embargos de gaveta. Agora, com o processo eletrônico, isso está muito mais difícil, né? Mas na época do processo físico, isso era muito comum. Dava o processo para alguém, o advogado pegava, tomava a carga fazia a carga do processo e ele não devolvia para que a outra parte não embargasse a execução. Então, ficava lá o processo preso, infração disciplinar, ok? Inciso 23. Deixar de pagar as contribuições, multas e preços de serviços devidos ao AB, depois de regularmente notificados a fazê-lo. Então, gente, enquanto não há uma notificação da ordem, ainda não se constitui uma infração. De repente, por exemplo, o advogado deixou vencer aquele boleto da anuidade. Enquanto ele não recebe a notificação, isso não é considerado uma infração. Ele apenas esqueceu, às vezes, ok, se atrapalhou ali com o pagamento, tá bom? Mas aqui a gente tem uma infração disciplinar, ok? Não é simplesmente uma dívida, não. Existe a infração disciplinar também, tá bom? Inciso 24. Incidir em erros reiterados que evidenciem inépcia profissional. Inciso 25. Manter conduta incompatível com a advocacia. E essa conduta incompatível aqui, gente, ela não diz respeito somente ao que está aqui previsto no estatuto, mas também é uma conduta moral, aqui uma conduta ética. O advogado ele não pode ter uma conduta incompatível, por exemplo, ficar incitando rebeliões, incitando confusão. Não pode, tá bom? Inciso 26. Fazer falsa prova de qualquer dos requisitos para inscrição na OAB. Então, por exemplo, alguém que de repente foi fazer sua inscrição na OAB, foi lá fazer o requerimento, e aí falsifica um diploma, falsifica uma aprovação na prova que a gente vai fazer, que isso já fica mais difícil que a própria OAB que controla. Mas fazer uma falsificação de diploma, isso tudo constitui infração. Além do fato que com certeza vai ter algum ilícito penal, que é uma falsidade ideológica, uma falsidade material, tá bom? Inciso 27. Tornar-se moralmente inidôneo para o exercício da advocacia. Inciso 28. Praticar crime infamante. Inciso 29. Praticar o estagiário ato excedente de sua habilitação. Ou seja, até o estagiário ele tá no Estatuto da Advocacia, ok? Esse estatuto aqui ele não é dirigido somente aos advogados. Ele também é dirigido aos estagiários, ok? Alguma dúvida por aí, galera? Por favor, se vocês tiverem alguma dúvida, mande pra gente, ok? A Mariana mandou uma aqui, deixa eu ver, dar uma olhadinha. Nesse caso, o advogado dativo, como ele é constituído para fazer o ato? É com remuneração ou não? Mariana, eu vou ser muito sincera pra você, eu não sei lhe responder isso agora. Eu vou dar uma pesquisada assim que acabar a aula e eu respondo vocês, ok? Mas pode achar que essa dúvida vai ser sanada. Ok? E não é 15 o que eu não entendi. O João colocou aqui, não é 15. Será que eu esqueci de ler o inciso 15? Foi isso? Deixa eu até dar uma olhada aqui.
mas acho que não foi isso, não. Fazer em nome do... Esse eu li, imputação a terceiro. Não entendi. Mas podem ir falando aí, galera. Então, vamos lá. Aí, gente, como eu já disse, para que seja aplicada a sanção, o advogado, ele vai ter que passar por um processo disciplinar, tá bom? Isso não é feito de uma forma desordenada, não. Há todo um processo disciplinar que permite ampla defesa e contraditório, que permite que o advogado ele esgote suas estratégias de defesa, de que ele não cometeu aquela sanção, tá bom? As garantias têm que ser respeitadas. E aí, galera, vamos agora passar para algumas questões que eu fiz aqui para vocês hoje. A primeira questão foi o primeiro exame de 2015, que é o 16º exame. Vamos dar uma lida aqui. Pedro, em determinado momento, recebeu uma proposta de Antônio, colega de colégio, que se propôs a agenciar a indicação de novos clientes, mediante pagamento de comissão a ser retirada dos honorários cobrados aos clientes. Ou seja, o que acontece aqui? O Antônio, ele ia agenciar novos clientes para o Pedro, mas ele ia o quê? Cobrar uma comissão para o Pedro. E essa comissão ia ser retirada de onde? Lá dos honorários que os clientes eram cobrados, ok? Aí aqui, ó, nos moldes da prática desenvolvida entre vendedores da área comercial. Com base no caso relatado, gente, observadas as regras do Estatuto da OAB, assinale a afirmativa correta. Letra A. O advogado pode aceitar a sugestão, tendo em vista a moderna visão mercantil da profissão. A profissão de advocacia com uma moderna visão mercantil, hein? Olha lá. Letra B. Caso a seccional da OAB autorize, registrando a avença escrita entre o advogado e o agenciador, é possível. O que essa opção está dizendo, então? Que caso o advogado e esse agenciador se encaminhem até a seccional e essa seccional autorize, isso seria possível. Letra C. Sendo publicizada a relação entre o advogado e o agenciador, está preenchido o requisito legal. Letra D. Há vedação quanto ao agenciamento de clientela sem exceções. Letra D, isso. Vamos lá, galera. Qual o gabarito aqui? A, B, C ou D? Ah, o prazo, esse prazo aí que por um acaso vocês estão perguntando, de 15 dias, é isso? É o do inciso 11? Não, gente, a gente viu na primeira aula, inclusive, que esse prazo é de 10 dias mesmo, hein? Eu acho que é isso que vocês estão falando, ou é alguma outra coisa. Pelo que eu vi aqui, o único que a gente abordou de prazo foi o inciso 11. Que aí o João perguntou, não é 11? A Fátima respondeu, o prazo, professor, eu acho que não, ele é de 10 dias mesmo, galera. Então, letra D, Maria Eduarda respondeu, Ingrid também respondeu letra D. Mais alguma resposta? Alguém quer dar outro chute, galera? Então, vamos lá, isso aí, galera, o gabarito é a letra D, por quê? De acordo lá com o artigo 34, inciso 3 do Estatuto da Lei 8.906, a gente viu que é proibido o agenciamento de clientela, tá bom? Sempre assim, combinando esse valor dos honorários que a gente vai receber, isso é proibido. Então, gabarito letra D, a vedação quanto ao agenciamento de clientela sem exceções, ok? Vamos lá agora, galera. Próxima questão. Ao final de audiência de instrução e julgamento realizada em determinada vara criminal, o juiz solicita que o advogado não deixe o recinto, bem como que ele atue em outras duas audiências que ali seriam realizadas em seguida. O advogado recusa-se a participar das outras duas audiências mencionadas, até mesmo por haver defensor público disponível. Então, qual é a questão aqui? O advogado realizou uma audiência, né? E o juiz que estava lá realizando essa audiência, ele solicita que o advogado não deixe ali a sala de audiências. Por quê?
porque ele queria que esse advogado atuasse nas outras duas audiências seguintes, que eles iam ser realizadas em seguida. Só que o advogado ele se recusa porque tinha um defensor público ali. Então vamos às alternativas, tem que marcar a alternativa correta. O advogado não cometeu infração ética, porque apenas resta configurada a infração disciplinar na recusa do advogado a prestar assistência jurídica quando há impossibilidade da Defensoria Pública. Letra B. O advogado cometeu infração ética porque ele já estava na sala de audiências. Letra C. O advogado não cometeu infração ética, porque é vedado ao advogado participar de duas audiências sucessivas. Gente, essa opção é até surreal, né? Isso não existe nenhum dispositivo de lei falando disso. O advogado cometeu infração ética porque ele tem o dever de contribuir para a boa administração da justiça. Vamos lá, galera. A, B, C ou D? Letra A, Ingrid Maria Eduarda. Mais alguém? Letra A, isso aí, vamos lá. Tem 2 pessoas que marcaram A, por enquanto, hein? Convidado 966 também A. Então, galera, é isso aí, ó. Letra A é o gabarito, tá bom? Nos termos do artigo 34, lá do inciso 12, desse artigo que a gente acabou de ler, o que acontece? Constitui infração disciplinar o fato de o advogado recusar-se a prestar se o quê? Se tiver impossibilidade da Defensoria Pública. Então, ok. Não havendo nenhum defensor, é lícito, é permitido ao advogado não é permitido ao advogado que ele se recuse. A não ser, como eu disse anteriormente, se ele tiver uma boa justificativa. Ele tem um compromisso inadiável, vai fazer uma viagem, está com problema de saúde, alguém da família faleceu, tudo bem. Mas se ele vai casar, de repente, mas não havendo nenhum compromisso inadiável, se ele não tiver nenhum motivo que justifique a ausência dele, ele tem que exercer esse ato, tá bom? Seja uma audiência, enfim, o que for. Então vamos lá, gabarito é letra A. O advogado não cometeu infração ética, porque apenas resta configurada infração disciplinar na recusa do advogado a prestar assistência jurídica quando há impossibilidade da Defensoria Pública. Então, havendo impossibilidade da Defensoria Pública, é infração. Aqui no caso tinha um defensor público, então não constitui infração. Vamos lá, galera, próxima questão. O advogado F recebe do seu cliente WW determinada soma em dinheiro para aplicação em instrumentos necessários à exploração de jogo não autorizado por lei. Nos termos do Estatuto da Advocacia, a infração disciplinar decorre somente se o advogado exige o valor para aplicação ilícita, surge diante do recebimento para aplicação ilícita, inocorre pois se trata de mero ilícito moral, e letra D, é descaracterizada por ausência de previsão legal. E aí, galera, A, B, C ou D? Qual o gabarito agora? O que é o caso aqui? O cliente WW, ele dá uma determinada soma em dinheiro para que o advogado, foi aquilo que eu falei, do caso do jogo do bicho. Ele instrua, ele permita que esse cliente possa exercer a exploração de um jogo não autorizado, às vezes uma máquina caça-níquel. Então, galera, isso constitui alguma infração? Qual seria o gabarito aqui? Olha, a Sara já marcou a letra B. Alguém vai dar um outro chute? E aí, galera? A gente tem essas 4 opções. Qual seria o gabarito? O que vocês marcariam se estivessem fazendo a prova hoje? Então, pois é, o gabarito é a letra B de bola. A Sara está acertando todas hoje, ó. Nos termos do artigo 34, inciso 18, artigo que a gente acabou de ler, do Estatuto, constitui infração disciplinar solicitar ou receber de constituinte
qualquer importância para aplicação ilícita ou desonesta. No caso relatado do enunciado, o advogado recebeu de seu cliente determinada quantia em dinheiro para aplicação em instrumentos necessários à exploração de jogo não autorizado por lei. Então aqui, de repente, o advogado ia alugar uma sala, ia comprar os equipamentos, ok? Ia contratar pessoas para trabalhar naquele local, e isso não é permitido, tá bom? O advogado, a advocacia, ela não pode financiar uma atividade ilícita, tá bom? Não pode. Ninguém pode, na verdade, mas por advogado isso constitui uma infração, ok? Disciplinar. A gente pode até discutir isso também no âmbito penal, mas acima de tudo constitui uma infração disciplinar para a profissão dele. Então é correto assim a alternativa B, surge diante do recebimento para aplicação ilícita, ok? Ela não decorre se o advogado exige o valor ou não ocorre porque isso é um mero ilícito moral, não, ok? É um ilícito moral? Obviamente que sim, mas sobretudo também é um ilícito administrativo, tá bom? Deixa eu ver aí, todo mundo marcando letra B, isso aí, galera, ó, vamos gabaritar a ética dia 2, hein? Próxima questão. Ai, gente, desculpa. Próxima questão. O advogado Felício é contratado pelo seu cliente Paulo, que pretende promover a ação de responsabilidade civil em face de Rosa, por danos causados à sua honra e ao seu patrimônio material. Nas tratativas, o cliente cientifica o advogado que presenciara diversos atos criminosos praticados por Rosa e por seus familiares Marta e Fábio. Contratado para realizar os seus serviços profissionais, apresenta diversas ações contra o réu, Rosa, em que descreve seus crimes e os praticados por Marta e Fábio, seus filhos. A petição é subscrita somente pelo advogado e a procuração tem os poderes gerais para o foro. Nos termos do Estatuto da Advocacia, então qual é o caso aqui, gente? O Felício é o advogado do Paulo e o Paulo vai promover uma ação de resp civil, de responsabilidade civil em face da Rosa. E o Paulo diz que ele viu a Rosa, tanto quanto alguns familiares dela, a Marta e o Fábio, que são os filhos dela, cometerem diversos atos ilícitos, diversos crimes durante a relação deles, aí que a gente não sabe qual é. E aí nisso, a petição que o advogado faz, ele coloca ele trata desses ilícitos, não é isso? E a petição é subscrita somente por ele e tem a procuração para os poderes gerais. Então vamos lá, galera. Letra A. É inerente à atividade postulatória a menção a crimes praticados pelas partes ou terceiros. É decorrente do processo a indicação dos fatos essenciais ao deslinde da causa, inclusive os criminosos que somente demandam da ciência do advogado, ou seja, atos criminosos só demandariam a ciência do advogado e não da parte que concedeu. Letra C. É essencial a autorização escrita para imputação a terceiro de fato definido como crime. E letra D. É possível a descrição de fatos criminosos atribuídos a partes ou a terceiros por autorização verbal. Vamos lá, galera. A, B, C ou D? Algum chute? Vamos pensar um pouquinho aí. A gente viu isso hoje na aula. Vocês estão vendo, ó, como infrações e sanções disciplinares são importantes. Isso cai muito na prova, muito, muito, muito. É certo ter pelo menos uma questão na prova de vocês nesse artigo 34. Bem importante que vocês leiam bem esse artigo. Vamos lá, galera. A, B, C ou D? Então, galera, o gabarito é a letra C, porque nos termos do artigo 34, lá no inciso 15, constitui infração disciplinar o fato do advogado fazer em nome do contribuinte, sem autorização escrita dele, imputando fato a terceiro definido como crime. Então, eu não posso, porque meu cliente disse que viu alguns atos criminosos sendo cometidos pelo réu da causa, eu não posso citar aquilo na peça sem que ele me autorize. Ok? Ou seja, a autorização é imprescindível, ok? Letra C, é essencial a autorização escrita para imputação a terceiro de fato definido como crime, tá bom?
Galera, dia 27, semana que vem, é o nosso... Gente, aqui tá escrito contribuinte no gabarito, mas é constituinte, tá bom? Provavelmente fui eu que digitei errado durante a elaboração do slide. Semana que vem, dia 27, nossa última aula de ética. Galera, continuem estudando para a prova. Leiam bastante, tá bom? O estatuto, o regulamento e o código de ética e disciplina. É importantíssimo que vocês mantenham o foco nessa reta final. Não se esqueçam de comprar nosso pacote, tá bom? Vale mais a pena investir agora do que ter que pagar uma nova inscrição, tá bom? Até o dia 27. Um beijo, galera. Até lá.